Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré, nos envolva, nos ilumine, nos ajude hoje, amanhã e sempre. Estamos de volta na nossa caminhada evangélica, nesse estudo que nós fazemos, em que agora nós seguimos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Já falamos diferentes estados da alma na erraticidade, conceito de erraticidade do próprio Allan Kardec, diferentes categorias de mundos habitados, em que hoje vamos passar as instruções dos espíritos, tratando sobre mundos inferiores e mundos superiores de uma maneira mais objetiva. O que no item anterior, no vídeo da semana passada, foi algo um pouquinho mais abstrato, hoje vai ser algo um pouco mais concreto, em que os espíritos, quando trouxeram essa lição sobre os mundos superiores e inferiores, nos apresentaram algumas características destes mundos, ilustrando o que viria a ser cada um destes locais, seja para facilitar o nosso entendimento, seja para fins de colocações da doutrina espírita, ou ainda para nos convidar no nosso melhoramento moral, no nosso aprimoramento espiritual, de forma que no futuro nós também venhamos a habitar um desses mundos superiores, sejamos um espírito já purificado no sentido de termos resgatado as nossas faltas do presente ou do passado, mas também trabalharmos e servirmos em nome do nosso Mestre Jesus. Então, para começarmos, nós vamos tratar do item 8 ao item 11 do capítulo 3, Mundos inferiores e mundos superiores. Vale uma ressalva inicial. Esta classificação entre mundos superiores e inferiores, ela não é uma classificação absoluta, ou seja, congelada no tempo em que um mundo que é chamado de inferior não pode ser amanhã superior. Isso vai contra a lei moral do progresso. Logo, esta classificação de mundos superiores e inferiores, ela é relativa. Pode sofrer modificações, em que um mundo pode evoluir. Basta vermos o nosso querido planeta Terra, que está diariamente nessa transição, provas e expiações para regeneração, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo na semana que vem. Isso é o cumprimento da lei moral do progresso, em que nós, como seres individuais, espíritos eternos, progredimos. O planeta, os mundos também progridem. Então, repetimos, essa classificação não é absoluta, pelo contrário, ela é relativa. E mais uma importante consideração. Existem mundos, plural. Quantos? Uma infinidade que muitas vezes nós nem sequer sabemos. Não temos uma noção mais ampliada desse conceito de infinito, de um universo infinito, como diz no Livro dos Espíritos, de maneira que há uma infinidade de mundos mais evoluídos que o planeta Terra e mais atrasados que o planeta Terra. Para fundamentar esta ideia, pergunta 55 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a pluralidade dos mundos e que diz que tenhamos referência com o planeta Terra a muitos mundos mais evoluídos em termos de inteligência, bondade e perfeição. Mundos mais evoluídos em termos de inteligência, bondade e perfeição, e mais atrasados, com uma menor inteligência, menos bondade e mais imperfeitos.
Então, isso está na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, que fundamenta toda essa introdução nossa no sentido de que a classificação ela é relativa. Quanto mais evoluirmos, mais nós vamos caminhando. Pois bem, vamos iniciar com os mundos inferiores. Pelo que nós vimos no próprio capítulo 3º, num dos vídeos anterior, nós comentamos a classificação dos mundos, vocês se lembram? Primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes, celestes ou divinos. Partindo do nosso planeta Terra para trás, a mais inferiorizado, nós temos os mundos primitivos, que é o exemplo mais fácil para a gente conseguir identificar esses mundos inferiores. Como seria a vida no mundo inferior? Como foi o início do planeta Terra quando era assim, mundo primitivo, um mundo inferiorizado? Não que hoje nós não sejamos, sim, nós ainda somos, que estamos mais perto da partida do que do término. Mas como seria isto? O Evangelho, nas instruções dos Espíritos, tem uma definição que, quando nós vamos ouvi-la agora, vamos trazer na nossa mente o conceito histórico que nós temos, científico, no sentido de rememorar aquelas primeiras encarnações, as primeiras formas de vida, de civilização. Olha só o que nos dizem os Espíritos. Nos mais atrasados, os mundos mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo ou do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústria, sem invenções, despendem a vida na conquista de sua nutrição. Olha só, corpo humano, forma humana, mundos primitivos, os mundos mais inferiorizados, mantém-se essa estrutura hominal humana. Mas, diz aqui, sem nenhuma beleza, traços rudimentares, rústicos, beirando a forma animalesca, que faz sentido com a teoria evolucionista de Charles Darwin, que o homem veio do macaco. A evolução em que nós fomos observando na ciência que os homens de antigamente, os homens das cavernas, Neandertal e etc., muitos pelos, unhas compridas, cabelos longos, essa forma rudimentar sem nenhuma beleza, o qual imperava, diz o próprio Evangelho, a fase do instinto. Instinto de sobrevivência, instinto de alimentação, instinto de reprodução e etc. Sem nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência. Ninguém dizia: por favor, obrigado, bom dia. São palavras que denotam uma delicadeza, a amabilidade e a doçura, que fazem parte de uma das bem-aventuranças de Jesus. Então, toda essa característica dos mundos inferiores mostram que, na realidade, mais os espíritos, nas primeiras encarnações, se mostravam de maneira rudimentar, animalesca. E essa parte final é interessante. Sem indústria, sem invenção, ciência zero, no sentido que eles não conseguiam criar nada mais do que decorresse, por exemplo, do fogo. Duas pedrinhas ali, pum, acendiam uma fogueira. Para quê? Para se aquecer, sob instinto de sobrevivência, para se alimentar, de reprodução, para estarem ali com as suas mulheres e aumentar a sua população. Então observemos que ciência zero. Isso traz para nós uma conclusão imediata.
à medida que os mundos vão evoluindo, de acordo com a evolução pessoal nossa, deixando essa animalidade para trás, esta forma rudimentar, como dizem os espíritos, nós vamos aprimorando material e espiritualmente, no sentido de passarmos a ter sentimentos, vibrarmos, por exemplo, e mais importante, amor, mas a ciência vai caminhar junto, que aquele chamou de indústria. A ciência material vai tendo condições de desenvolver mais coisas para ajudar a humanidade. Há uma mensagem de Chico Xavier que se encontra no livro Emmanuel. Esse é o nome do livro, Emmanuel. Esse livro é da década de 40 a 50. O que acontece? Ali uma mensagem que o Chico dizia que num futuro próximo, nós estamos a falar da década de 40 a 50, num futuro próximo, a humanidade e a ciência iria descobrir algo que ajudaria muito a mulher grávida nesse período de gestação, para aliviar sua dor, o seu sofrimento. Passados mais ou menos 10 anos, se descobriu a anestesia peridural e também o parto de cesariana. O que ajudou bastante, porque muitas mulheres sofriam num parto normal, risco para a mãe, risco para o bebê. Olha a evolução da ciência. Isso é proporcional, é vinculado ao crescimento da humanidade. E no seu aspecto mais completo, de ciência, de moral, de sentimentos, faz parte da progressão dos mundos. Então essas são características, repetimos, dos mundos mais inferiorizados dentro do que aqui está no Evangelho, que faz sentido com o que a ciência nos trouxe, os historiadores nos trouxeram sobre as primeiras formas de civilizações. Continuando a nossa lição de hoje, nós observamos e com relação aos mundos superiores. Se nos mundos inferiores são mais animalescos e rudimentares, como seria o oposto disso? Os mundos superiores. Mais uma vez, o Evangelho nos traz um conceito, e aqui revelações, que muitas vezes uma leitura rápida não dá a perceber, mas revelações que fundamentam um André Luiz no livro Nosso Lar. Então nos dizem assim os Espíritos: nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as sobre a terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço senão o da vontade. A matéria pela qual se representa os anjos ou pela qual os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Olha que coisa maravilhosa! Nos mundos superiores, a forma de vida moral e material é bem diferente do que aqui na Terra, mas com algo em comum. O corpo, a forma humana ainda existe. A forma humana ainda predomina. Mas
diz o próprio Evangelho, mais embelezada, mais aperfeiçoada, mais purificada. Como seria esse aperfeiçoamento? Os corpos desses mundos superiores são de uma matéria mais sutil, mais evoluída, mais purificada pelo pensamento e sentimento puro. Por isso que facilita, por exemplo, a locomoção. Observemos que aqui um exemplo de locomoção que eles conseguem se locomover de uma maneira mais fácil e rápida, a gente encontra no livro Nosso Lar. André Luiz apresentou para o mundo a volitação. Mostrou para nós que espíritos conseguem, mais evoluídos, volitar como uma maneira de se locomover. E aí diz o próprio Evangelho, sobre uma superfície plana ou sob uma atmosfera. Esta locomoção é característica dos mundos superiores como um meio de se movimentar, de se locomover, a volitação. Por isso que a gente aprende aqui que nestes mundos superiores, como eles têm uma forma mais purificada, uma forma mais aperfeiçoada, não estão sujeitos às vicissitudes da matéria, como envelhecimento, doenças, deteriorações, desgastes físicos, cansaço. O espírito, por ter uma natureza mais pura, não se sujeita a este cansaço que parece que estamos carregando um peso nos nossos ombros. Por isso que nestes mundos superiorizados, os espíritos às vezes não têm nem a necessidade de dormir, porque eles se auto-energizam. No Nosso Lar, outra vez, contou lá André Luiz que os benfeitores, os mais evoluídos, não têm nem necessidade do alimento. Se alimentam por meio de uma água, por meio da energia solar. Outros ainda têm a necessidade do caldo reconfortante, como lá estava. Isso vai depender do grau de espírito. Isso porque nós também estamos a falar de um Nosso Lar que está aqui sob a esfera espiritual do planeta Terra. Imaginemos um local mais evoluído ainda. Não estão sujeitos à influência da matéria e mais, no livro diz que o desenvolvimento da vida destes espíritos é muito mais avançado. Os corpos sobrevivem mais, têm uma longevidade maior e uma infância mais curta. Ou seja, uma vida mais longa e uma infância, aquela formação física e intelectual das crianças mais curta. Por isso que a gente observa o crescimento muito mais rápido, muito mais avançado. Para terminarmos o nosso tema de hoje, que vale uma referência importante nesse tema, mundos inferiores, que nós já vimos algumas características, mais rudimentares, mais animalescas, no oposto, mundos superiores, mais sutis, mais embelezadas, mais aperfeiçoadas e purificadas, e que no meio de tudo isso há uma série de mundos, uma série de moradas do nosso Pai, como diz na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, mas todos eles, todos estes mundos, teriam algo em comum? Teria alguma coisa que aproveitaria tanto para o mundo inferior quanto mais para o mundo superior, com as suas características próprias? Mais especificamente, nestes mundos, eles têm perispírito. Uma complicadinha de leve no final. Existem perispíritos nestes mundos? E para fundamentar o nosso raciocínio, perguntas 186, 187 do Livro dos Espíritos. Todos os mundos têm perispírito. Para que haja em todos estes mundos, sejam inferiores, sejam superiores,
há ainda a necessidade do perispírito. É bem verdade que no inferior, no mais atrasado, o perispírito tem que ser uma vestimenta própria para fazer o intercâmbio entre o espírito e o corpo físico. Ele ainda é algo mais materializado. Nos mundos superiores, o perispírito, embora ainda exista, diz o próprio livro dos Espíritos, mas é de uma natureza tão sutil, tão leve, que se mistura com o espírito. Torna-se etéreo, como diz o Espírito da Verdade, de uma maneira que espírito e perispírito se unem em um só, de uma maneira imperceptível. Por isso que nos mundos superiores ainda tem um perispírito, mas bem diferente dos mundos inferiores. Vale a leitura dessas duas perguntas 186 e 187 do Livro dos Espíritos. Semana que vem vamos comentar mundos de expiações e de provas e depois, na sequência, mundos de regeneração. Muita paz, muita luz, muita força para todos, para que quem quiser também participar junto conosco, mandem suas perguntas, seus comentários, suas críticas e sugestões, que sempre são bem-vindas. Tchau, amigos!